Puxa aí do lado para levantar, filho. Não, ela estava alta, é que ela baixou. É que você tá meio pesado, então. A minha não baixou. Eu não tenho que falar nada aqui, eu vou lá e falo, é assim, né? Sim, senhora. Então tá bom. Aí, legal. Bom, pessoal, novamente, bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei pessoalmente. Sinto cumprimentado. Quero agradecer aqui primeiro Bom, primeiro dizer da nosso presidente que ele pediu que eu fizesse a abertura dessa sessão, vamos dizer assim, de audiência da Secretaria de Saúde, e porque ele tinha que ir para São Paulo. Então, quero agradecer a presença do vereador Mauro, vereador Edson, e a vocês que vieram aqui participar dessa audiência, aos assessores de alguns vereadores que eu vejo aqui, e agradecer a nossa secretária de saúde aí, no cargo, esse cargo que eu sempre falo que tudo que se faz ainda é pouco, porque saúde não tem fim, né? Eu costumo dizer até que, até na educação, a gente consegue vencer as paradas, né? Embora ela tenha a maior fatia de qualquer investimento, mas eu acho que, no mínimo, deveria ser meio a meio com a saúde, porque você consegue, construindo, arrumar sala de aula para todo mundo, creche para todo mundo, porque precisa construir. Agora, a saúde não tem jeito. De hoje para amanhã pode ter um surto de uma doença, um surto da outra. Então, a gente nunca sabe como é o amanhã na parte da saúde. E, graças a Deus, Mogi das Cruzes, eu sempre costumo dizer que a gente deve se comparar sempre pelos melhores. Nunca olhar para trás e dizer, não, aquele lá é pior que eu, está pior que eu. A gente tem que olhar para frente e dizer, não, aquele lá, nós estamos, se não estamos iguais, estamos chegando a ele. Então, é se medir pelos melhores. E Mogi das Cruzes se mede pelos melhores que existem no Brasil. Isso eu não tenho dúvida, porque costumo viajar, Mato Grosso, Goiás, aí, e tenho conhecimento, parte disso aí, vejo. E não precisa viajar, não, basta a gente ver as manchetes e jornais. Então, Rosângela, eu não sei se eu nunca... Bom, presidi a Comissão de Educação, então saúde seria bem com meu irmão, não é comigo. Mas eu quero te deixar à vontade aí para você. O vereador Mauro quer falar algumas palavras aí, o vereador Edson também. Esteja à vontade aí. Bom, então... Eu passo para você já diretamente. Só para cumprimentar o vereador Protásio Nogueira, que é o primeiro secretário aqui da Câmara Municipal e está presidindo os trabalhos, cumprimentar o vereador Edson Santos. Eu vi o doutor Otto acabar de chegar, isso aí deve estar chegando aí, vereador doutor Otto Rezende, que é membro da Comissão de Saúde. A nossa secretária, doutora Rosângela, se a gente chamar aqui doutor Nenê aqui na transmissão, mas doutora Nenê, seja bem-vindo a esta casa. Eu tenho... Sempre a gente tem aqui, nas audiências públicas, a gente conversa, cobra, porque a gente conseguiu chegar em Mogi das Cruzes a um nível de equipamentos, de uma rede de atenção de saúde pública de excelência, referência em toda a nossa região de Alto Tietê, e, em alguns casos, até referência para o Brasil. E, quando você atinge esse nível, o difícil é você manter e continuar avançando, porque a cidade é um organismo vivo, e sempre você combate uma situação, surge uma nova, e você vai todos os dias, e a gente sabe, principalmente num país como o nosso, a dificuldade, onde cada dia mais as pessoas, a gente passou pelo momento que a rede de atenção pública, ela é feita num perfil, e nós tivemos, nos últimos anos, uma entrada muito grande de pessoas que usavam, em paralelo com a rede pública, a rede privada, e deixaram de usar a rede privada e passaram a também utilizar a rede pública. Então, isso fez a demanda por determinados serviços, num país onde você tem que explicar para a população. Eu costumo dizer, sempre que eu vou numa reunião e vou com as pessoas, não, mas a saúde de Mogi não está bem. Eu falo, por que não está bem? Não, porque eu estou tentando marcar a cirurgia do não sei das quantas, não sei o que lá, e a culpa é do prefeito. Eu falei assim,
E você tem que explicar que, olha, isso aqui não é bem responsabilidade da prefeitura, e isso aqui é do governador, isso aqui tem que vir do governo federal. Eu costumo dizer, não funciona desse jeito. Essa é uma burocracia que a população não quer saber, e é nossa responsabilidade tentar diminuir todas essas questões. No demais, a gente tem orgulho dos mais de 800 servidores que trabalham, que têm prestado esse serviço. Claro que no dia a dia sempre tem, entre os entes, entre o executivo, o legislativo, o judiciário, questionamentos, porque é o nosso trabalho no dia a dia. Dentro da casa da gente, a gente discute com a esposa, com os filhos, com todo mundo. Imagina essa quantidade enorme de profissionais trabalhando. No dia a dia, a gente também tem nosso nível de estresse. Mas eu acho, desde já, doutora Rosângela, que a gente tem entregado um serviço de qualidade para a população de Mogi das Cruzes. Isso tem que servir como estímulo, não como comodidade, mas como estímulo para a gente continuar prestando esse serviço e corrigirmos as possíveis falhas que possam existir também diante do processo. Boa reunião aí, boa audiência pública para a gente, e vamos mostrar bastante do que está sendo feito aqui em Mogi das Cruzes em prol da nossa população. Vereador Edson? Então, tá bom. Bom, quero cumprimentar aí o pessoal que chegou também. Nós demos o início da aqui, Santa tá Casa. bom, da Santa Casa, o Moacir, em nome do Moacir, cumprimentar todo mundo. Bom, doutora, está em vossas mãos e vossas palavras. Posso ir lá? À vontade. Não chegou mais nenhum vereador, né? Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Gostei muito do que eu escutei agora. A gente da saúde, a gente tenta dar o nosso melhor. Algumas pessoas acabam reclamando, mas se a gente for olhar aí no frigir dos ovos, graças a Deus a gente tem mais elogio do que reclamação. O que você falou, vereador Mauro, é uma verdade. Essa história de que tem uma parte que é o município que é responsável, tem outra parte que é o Estado que é responsável, as pessoas não entendem isso, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa colocar em prática, sempre falar qual que é a responsabilidade do município. A gente tem reclamação de pronto atendimento, né? A gente tem 7 equipamentos de pronto atendimento e, assim, teoricamente, o que a gente tem que fazer é a atenção básica, que agora se chama atenção primária em saúde, que a gente vai falar aqui, não. Então, vamos lá. Essa aqui é a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019. Ela está com um formato diferente. Então, quando entrou o Chico Bezerra, a gente mudou o formato da nossa prestação de contas, que eu acho que ficou de um jeito mais fácil. Espera aí, que eu tenho que ligar isso. Eita, o que eu aprontei aqui? Cauê, vem aqui. Ajuda aí. Dá o controle para ele, ele vai passar conforme você. Bom, aqui são os dados de identificação da Secretaria Municipal de Saúde. Eita, de novo, Cauê. Não, vai passando, você, por favor, vai. É o estresse. Aí, agora foi. Essa parte, a gente está falando sobre a demografia do município, que eu acho que não vou me ater isso. Tá? No próximo slide, a gente fala da nossa equipe técnica diretiva, que teve algumas mudanças durante o ano de 2019. No próximo, pode passar, Cauê, a gente fala da nossa rede municipal de saúde, que é composta de 22 unidades básicas de saúde, 3 estratégias de saúde da família, 20 unidades especiais, 5 unidades de saúde mental e o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Em relação à parte de regime de trabalho, nós temos um total de 825 funcionários municipais, 20 estaduais e 2 da esfera estadual. Aí a gente não está contando os nossos funcionários indiretos, que são mais de 2.000 pessoas. Prestadores. Só fazer uma pequena observação, e a gente gosta sempre de ressaltar, até porque isso depois
Essa audiência vai ser transmitida através da TV Câmara e a população toda vai ter acesso. De 825 servidores, só 2% são comissionados. É um dos menores índices do Brasil. Não existe municípios do porte da cidade de Mogi das Cruzes, onde a grande maioria, tanto na educação, na administração em geral, um dos menores índices de funcionários em comissão que nós temos no Brasil. Então, nós temos 16 funcionários só de 825. Não dá 2% de funcionários em comissão. Bem lembrado. Próximo slide é a nossa rede municipal de saúde. Então, a gente conta com 7 pronto atendimentos, aí incluindo a Santa Casa, aí, que é a nossa parceira. E nos próximos slides são as nossas unidades básicas de saúde. Tá? Pode passar. Depois nós temos as unidades 24 horas e as nossas unidades especiais. Então, isso daí é só para vocês receberam uma cópia, só para vocês terem isso, mas eu vou passar adiante. Passei rápido isso, porque eu acho que é interessante ficar comentando essas coisas. Agora, vamos efetivamente à prestação. As obras no exercício de 2019 foram a construção da maternidade municipal, a construção da UPA Jundiapeba, construção da Única Físio, Pro Hiper e Clínica do Homem, a construção da Estratégia de Saúde da Família Jardim Nova União, a ampliação do Nova Jundiapeba, ampliação da Unidade de Saúde do Jardim Piatã e a reforma do CCZ. Em relação à licitação de obras, tá, no exercício de 2019, a gente tem a reforma das unidades básicas de saúde de Vila Natal, Vila Suíça e Vila da Prata, o serviço de reforma da unidade básica de saúde de Biritibu Sul e da unidade de saúde de Itaiaçupeba. Aí tá. Só fazer uma pequena observação também, puxar a sardinha para o meu lado aqui, que todas essas últimas obras aí apresentadas pela secretária foi uma conquista do nosso mandato através de uma emenda parlamentar do deputado Baleia Rossi de R$2 milhões para ser investido na reforma e ampliação das unidades básicas de saúde. Bom, a Secretaria de Saúde ela é composta por 4 departamentos. O primeiro departamento é o Departamento de Controle e Estatística, que ele é responsável pelo planejamento e acompanhamento da execução orçamentária. Pode passar. Então, vamos lá. Como que é essa distribuição de execução orçamentária? Nessa planilha, a gente tem receitas próprias, que são dos impostos municipais, receitas legais da União, que é Imposto de Renda, FGTS, INSS, PIS/PASEP, receita de transferência legal do Estado, que é IPVA, ICMS, e cada parte desses impostos vai para o município. Tá? Então, o que nós arrecadamos durante o ano? Foi no total, R$ 854.719.458,92. Bom, receitas vinculadas. O que quer dizer essa receita vinculada? Doutora, só para que assim, que eu achei o número ali um pouco. Esse foi o total. 874 é das receitas do município, não da saúde. Não, né? Isso é a prefeitura inteira. Calma que eu vou chegar lá. Senão a gente vê o pessoal aqui. Só para a gente deixar isso bem esclarecido. Então, isso é prefeitura inteira. Tem um próximo slide que a gente separa o dinheiro da saúde. Então, esse slide é da onde vem o dinheiro. Tá? O próximo slide, que é de receitas vinculadas, são verbas do governo estadual e federal que não entram na conta do slide anterior. Tá? Então, o recurso de atenção básica, que é para pagar as equipes de estratégia de saúde da família. Não sei se vocês sabem que agora mudou, então agora vai ter um novo financiamento de atenção básica, então esse valor vai mudar. Tá? O AFAB é para aquisição de medicamentos, atenção especializada é o que a gente chama de verba MAC, que é de média e alta complexidade, que é para cirurgias, para consultas especializadas. Gestão
SUS, que são para cursos, para capacitações de funcionários e de usuários. Vigilância em saúde, que está atrelada à vigilância epidemiológica, sanitária, zoonoses. E depois, embaixo, são emendas, né, de custeio de investimento e outros repasses. Então, esses últimos são verbas que a gente não recebe todo ano. Aí entra o que você falou, vereador. Então, o que o município arrecadou? 874.719.000. Isso aí é todo o montante da Prefeitura Municipal de Saúde. O limite mínimo constitucional, né, que tem que ser repassado para a saúde é de 15%. Tá? Então, seria 131.207.000. Só que a gente não usa 15%. Tá? A gente usa um pouquinho mais. Então, o que a gente empenhou no ano de 2019 foi 21,95%, perfazendo aí um total, cadê o número? 312.145.000. Isso foi empenhado, mas o que foi efetivamente liquidado, a gente liquidou 21,35%, que perfaz um valor de R$ 299.365.885,65. Vale aqui também, me permite, presidente, o vereador Protássio, mas para a gente, principalmente para o pessoal que vai assistir essa audiência pública, o que é uma opção de uma administração pública. A lei diz, e a maioria dos municípios não consegue nem cumprir a lei, até porque gastam muito em outros segmentos, 15%. Nós gastamos 22%. É um aumento de 33%, mais ou menos. Isso, em dinheiro, quer dizer, a cidade de Mogi deveria gastar 200 milhões com saúde, ela fez uma opção de oferecer um serviço de maior qualidade para a população, ela gasta 100 milhões de reais a mais, 300 milhões. O nosso teto seria 200 milhões, nós gastamos 312 milhões no ano passado. Essa é uma decisão de governo que se tem mostrado acertada. Se a gente está conseguindo atingir e oferecer esse serviço de qualidade, tem muito a ver isso com essa opção que o município tem feito. Na verdade, ali na terceira linha, aqueles 60.756.000, é o valor a mais que a gente gastou na saúde. Despesa. Peraí. Então, aqui a gente está dividindo a nossa despesa por categoria econômica. Então, tem despesa corrente e tem despesa capital. Passa o próximo, Cauê, que eu acho que aí o outro já está mais resumidinho. Então, o que se aplica à despesa corrente? Salários, encargos, serviços de terceiro PJ, que são as nossas contratações de limpeza, de gases medicinais, das OS, serviços de terceiro, subvenção social, consórcios, material de distribuição gratuita, material de consumo, indenizações, outros auxílios e consumo de água e esgoto do SEMAI. Isso aí são as despesas correntes. Tá? E nessa tabela está a parte municipal, a parte estadual e a parte federal. Então, a gente não pode pegar o dinheiro estadual e federal e usar do jeito que a gente quer. Então, esse dinheiro, a gente fala que tem caixinhas, né? E uma parcela do dinheiro é destinada para algum atendimento, né? Sendo básico, sendo especializado, que a gente vai mostrar no próximo slide. Mas só de falar do capital, as despesas capitais são obras e instalações, aquisição de imóveis, auxílios e equipamentos e materiais permanentes. Só um adendozinho também, igual o vereador Mauro falou, e que fique bem claro até nessa questão que essa audiência será vista pelos nossos cidadãos. Veja que o nosso município, a parte municipal da saúde, ela investe 186 milhões, enquanto o Estado nos manda 13 milhões, e o governo federal nos manda 99 milhões. E veja o que o município manda para o governo federal e o que ele recebe de volta. Então, que fique bem claro isso, que os nossos impostos estão bem aplicados no nosso município, e principalmente também na área de saúde,
com esses comparativos, que chegamos ao total de 300 milhões quase, o município investe 80% mais que ele recebe do governo federal. Bom, esse slide é o que eu falei, que são as tais caixinhas, né? Então, que o nome certo é falar subfunção. Então, nós temos a subfunção da administração geral, né, que é um valor menor, ele está mais aí destinado à alimentação dos funcionários. A parte da atenção básica, que são as UBSs, atenção hospitalar e ambulatorial, que é a tal da verba MAP, que é média e alta complexidade, a parte da vigilância sanitária e epidemiológica, que faz parte da divisão de vigilância em saúde, e a parte da alimentação e nutrição, que é uma caixinha à parte. Acho que eu não vou ficar falando de número, porque eu acho que... né? Agora, vamos lá. Então, o Departamento de Controle e Estatística já foi. Agora, nós temos o outro departamento, que é o Departamento de Atenção Primária. Existe uma portaria, que é a 2.436, de 21 de setembro de 2017, que explica para a gente o que é atenção primária, né? Na verdade, a atenção primária, o que é? É o posto de saúde, é a estratégia de saúde de família. É onde a gente tem que ser atendido, né? A gente vai ver como que está a nossa saúde e tentar fazer com que aquela pessoa não adoeça. Então, vou fazer uma glicemia e essa glicemia está 100. Então, assim, isso já é um alerta para que eu possa ficar diabético. Então, é dentro da atenção primária que eu tenho que ver esse paciente, né, fazer um controle desse paciente, falar para ele fazer uma alimentação adequada, fazer atividade física, para que ele não fique doente, para que ele não vá para pronto atendimento, para que ele não seja internado, para a gente não ficar gastando dinheiro em atenção especializada. Aqui, nós temos a oferta de consultas da atenção primária. No terceiro quadrimestre, entre clínicos, ginecologistas, pediatras e dentistas, nós tivemos uma oferta, tá? Então, a gente tinha uma garantia de 156.772 consultas. E, no ano, foram 472.965 consultas. Isso dentro das UBS. Dentro da estratégia de saúde da família, que é outro molde de atendimento, tá? Nós ofertamos 262.823 consultas e, no ano todo, 793.348 consultas. Essa 793 está fora das 427 ou 427? Está fora. Então, o total dá 1 milhão e pouco. Então, isso equivale quase 3 vezes a população da cidade foi atendida, passada pela saúde. Mas isso durante o ano. O ano, exatamente. Então, o que acontece? Na UBS, eu tenho que ligar para fazer o meu agendamento e tem as consultas de retorno. Na estratégia de saúde da família, o médico ele é responsável pelo número de pessoas ali que estão cadastradas. Então, é outro molde de atendimento. Então, por isso que a gente separa. Em relação à oferta de exames, então, quando a gente coloca coleta laboratorial por grupo, quer dizer o quê? Número de pessoas. Então, a gente teve uma oferta de 57.250 pessoas para realizar exame no terceiro quadrimestre. E de Papa Nicolau, 6.183. E, no ano, o total foi de 67.620. Essa oferta de exames, que está lá, 372.880 casos, o que quer dizer isso? É que lá em cima, onde está grupo, é uma pessoa. Só que, quando você passa no médico, o médico não vai te pedir um exame. Então, ele pede um hemograma, uma ureia, uma creatinina. Então, esse valor de exames escolhidos é isso. Então, quantos exames a gente tinha oferta de 372.880? Esse slide é bem interessante, que a gente fala do absenteísmo, tá? Então, se vocês forem reparar, o clínico geral, a gente tem um absenteísmo de 17,80%. Tá? Então, nós perdemos 9.517 consultas no terceiro quadrimestre, de ginecologista, 7.574, de pediatra, 7.864, e de dentista, 6.450, 25,8%. Então, 1/4 das pessoas que marcaram o dentista não apareceu. É isso aí que nós podemos salientar também a população da cidade. É justamente essa falta. Às vezes a gente ouve muita mesmo reclamação
Ah, não posso ser atendido, não fui atendido, estou na fila aguardando. Enquanto que, de cada 10 pessoas, né, cada 100 pessoas, 20 não estão comparecendo, que marca a consulta. Então, isso é um absurdo. Quer dizer que essas 20 tomaram vaga de 20 que poderia ser atendido, na média, em qualquer setor desse, em qualquer tipo de exame ou de consulta. Essas pessoas tomaram vaga, talvez, de quem estava precisando, de fato, ser atendido, e ele não compareceu por um simples gesto. Da mesma forma que eu marquei a consulta, eu ligar e falar, não posso ir, como eu disse, coloque outro no meu lugar. Então, isso daí que fique bem claro à população, que tem 20% que está marcando uma consulta e não está comparecendo. Só um exemplo, nós estamos reformulando o nosso 60, né, a nossa parte de informatização. E, em janeiro, Robson, foram 16? Quantas faltas teve aquele paciente? Não, lembra que você me mostrou um paciente de janeiro que marcou, quantas foram? Ó, a pessoa, em janeiro, ela conseguiu marcar 5 consultas com o clínico geral e ela não apareceu em nenhuma. Né? Então, agora, com essa informatização, a gente vai conseguir ter um olhar melhor para isso. Né? Mas isso é janeiro, não é do último quadrimestre, só um exemplo. Em relação a exames, né? Então, a gente também, em relação ao Papa Nicolau, 21% das pessoas não apareceram para fazer o exame, e coleta laboratorial, 12,26%. Então, foram 7 mil coletas perdidas. Pode passar. Esse é um slide que é obrigatório na prestação de contas, que fala sobre assistência farmacêutica. Os medicamentos, a gente tem verba do Tesouro, que foi R$ 1.101.723,89. Nós temos contrapartidas, então, tem medicamentos que têm uma contrapartida nossa, uma contrapartida federal e uma estadual, tá? Que são esses valores. E tem medicamentos que é só de contrapartida federal, que é a insulina, que é anticoncepcional, que são remédios para os antirretrovirais, mais medicamentos para doenças mais... se é a palavra? Específicas. Muito obrigada. E lembrando aqui, né, que a gente também tem os atendimentos de ordem judicial. Então, nós gastamos com medicamentos na ordem judicial R$ 1.145.098,19. Aí eu estou falando só de medicamento. Se vocês forem olhar ali embaixo, né, não é só medicamento que entra na ordem judicial. Então, é fralda, piscina de bolinha, que a gente já teve esse caso, né, que a gente teve que atender. E nós gastamos, então, R$ 3.172.703,37. Aqui é a nossa lista de medicamentos. Tá? Então, essa lista tripartite quer dizer que o município paga, o Estado paga e a União paga uma parte. Nós temos 121 itens. Do Tesouro, então, medicamentos que só nós adquirimos e nós pagamos 100% deles, são 31 medicamentos, e federal são 71 medicamentos. Então, nós temos uma cesta de medicamentos, um total de 223 itens. Em relação ao Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, no terceiro quadrimestre, nós atendemos 4.630, foram distribuídos, 4.634 medicamentos. Vocês podem até se atentar que foi metade, né? O que aconteceu? A gente tinha uma demanda muito grande desse programa de tabagismo, e agora a gente conseguiu... nós não temos uma fila grande, então, por isso que esse valor aí é menor. Esse é o outro departamento, né, que é de atenção especializada. Esse departamento ele é responsável por quê? Pela média e pela alta complexidade e a parte de auditorias. Pode passar, Cauê, pode passar. Bom, no terceiro quadrimestre, foram realizadas 5.732 auditorias, né? Aonde a gente tem que fazer auditoria? Nos hospitais que a gente tem algum
vínculo, né, algum convênio. Então, foi na Santa Casa de Mogi, no Hospital Municipal e também no prontuários da ACD, fazendo um total de 17.521 auditorias no ano de 2019. Atenção especializada, né? Então, o que é atenção especializada? É a consulta com os especialistas. Lembrando que consulta especializada, teoricamente, isso é do governo do Estado, mas nós atendemos a maior parte, como vocês podem ver. Então, no terceiro quadrimestre, nós tivemos uma oferta de 74.363 consultas, tá? E o Estado ofereceu 12.097 consultas. Dentro do ano... Espera aí. Voltou. Então, no ano de 2019, foram ofertadas 297.173 consultas. E, em relação a exames, da parte municipal, 30.330, da parte estadual, 11.933, totalizando 42.263 consultas, e, no ano, quase 190 mil. Também vamos falar de absenteísmo aqui. Então, mesmo para um especialista, o absenteísmo existe e não é pequeno. Então, nas consultas municipais, nós tivemos um absenteísmo de 23%, e nas consultas na esfera estadual foram 16%. E exames é um pouquinho menos, né, na parte Mas municipal. a média continua quase 20%, da mesma forma. É isso. Então, de exame, 11%, do municipal e do estadual, 21%. Agora, nós vamos falar de internações hospitalares. Então, no terceiro quadrimestre, nós tivemos 1.541 internações na clínica cirúrgica, 2.105 na clínica obstétrica, né, que são os partos, 520 na clínica médica e 203 na clínica pediátrica, num total de 4.369 internações. Isso é Santa Casa, tá? Em relação ao Hospital Municipal, na clínica cirúrgica foram 1.021, clínica médica 150, clínica pediátrica 446. Lembrando que terceiro quadrimestre a gente não interna tanta criança, a maior internação costuma ser nos meses de maio a agosto, tá? E a clínica médica é um número pequeno de internações, porque são de pacientes oriundos da UTI. Então, o paciente entra na UTI do Hospital Municipal, e aí depois ele tem que ir para a enfermaria, e depois ele tem alta. Serviço de urgência e emergência. Então, agora nós vamos falar de pronto atendimentos. Então, se vocês forem ver, eu não vou ficar falando de cada um, mas nós tivemos, no terceiro quadrimestre, 250.158 atendimentos. Passa o próximo, por favor. Secretária, eu acharia bom essa página para a população saber o que é, porque às vezes as pessoas chegam e falam, lá no posto do Jardim Universo, eu não fui lá, não fui atendido. Para eles terem, a população principalmente, ter uma noção do quanto é feito, principalmente nessas principais aqui. Eu acharia bom passar essa quantia de atendimento do Procriança, da Unidade Básica de Jundiapeba, do Jardim Universo, tudo, sabe? Ficaria bem mais claro para ter uma base aí de... Eu sei que a gente tem bastante coisa ainda, depois... Mas seria bom. Você pediu para andar mais rápido. Se você quiser, eu fico o dia inteiro aqui. Não. Eu acharia esse ponto aqui interessante para esclarecimento e conhecimento, principalmente, da população. Depois eu até preciso fazer umas considerações, mas é no próximo slide, falando de pronto atendimento. Segundo quadrimestre, Procriança atendeu 29.987. Lembrando que o Procriança é o equipamento que mais atende gente de outros municípios. Então, a gente beira aí 30%. Tá? E, assim, não tem o que se fazer. A gente não pode negar atendimento. Então, a partir do momento que você chega num pronto atendimento, se eu não atender essa pessoa, isso é omissão de socorro. Mas o que a gente sabe é que as pessoas que estão dentro do pronto atendimento, a grande maioria, elas não precisavam estar lá, elas precisavam estar num ambulatório, não no pronto atendimento. O BS Jundiapeba atendeu
3.782 pessoas, adultos, e 6.360 crianças. Jardim Universo, 32.221 crianças e 2.248, 32.221 adultos e 2.248 crianças. UPA do Rodeio, 40.346 adultos e pediatra 3.740. UPA Oropó, 29.867 adultos, 6.735 crianças. Hospital Municipal, 29.083 crianças. Você está olhando o segundo. Ai, desculpa, gente. 27.900, mas tá bom. Já serve por base. Eu li aqui, achei que era o total. Bom, eu vou continuar no terceiro, não vou falar de novo. Hospital Municipal, 27.906 crianças. Tá? Então, aqui não tem adulto no Hospital Municipal. Então, o Hospital Municipal não tem porta de entrada para adulto. E Santa Casa, na parte de especialidades, 23.394, que são essas especialidades: a ortopedia, a obstetrícia, tá? Clínica médica, 13.724, e a pediatria, 1.186 crianças. Então, um total de 250.158 atendimentos. Nesse próximo, a gente dividiu por especialidades. Então, da pediatria, foram 229.041 atendimentos, da clínica médica, 433.919 atendimentos, e de especialidade, 7.003 atendimentos. 71.003 atendimentos. Lembrando aí no slide anterior, se a gente for fazer a conta, de pediatria e de clínica médica, aí dá 662.960 atendimentos, tá? Contra 323.718 do ambulatório, tá? Da atenção básica. Esse número, isso não pode acontecer. Nós estamos atendendo o dobro de pessoas dentro de um pronto atendimento. Então, a gente precisa mudar essa conversa. Aí vocês podem até me dizer, mas eu não tenho clínico, né? Isso é uma deficiência nossa que nós estamos resolvendo. Então, a gente já aumentou o número de atendimentos de clínica médica, mas, se vocês foram analisar os dados da pediatria, a gente tem pediatria para amanhã. Se vocês quiserem passar num pediatra, amanhã a gente tem consulta. E, mesmo na pediatria, dobra o atendimento dentro de um pronto atendimento. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão indo para o imediatismo. Eu estou com febre, eu vou lá no pronto atendimento. Minha febre acabou, não vou mais ver o que está acontecendo comigo. Essa febre baixinha, na hora que você vai no pronto atendimento, você examina, se você não acha nada, o que vai acontecer? Espera, né? Mas eu posso estar com uma doença grave que dentro do pronto atendimento eu não vou conseguir resolver. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar a cabeça da população, que a gente precisa fazer o quê? Promoção de saúde. Quanto melhor for a nossa promoção, a prevenção, menos pessoas a gente vai ter que curar. Doutora, permite fazer um comentário, até porque eu acho esse tema bastante interessante. O que, às vezes, várias vezes aqui em audiência pública a gente conversa, é que a população ela é muito reflexo do atendimento. Às vezes, a gente vê números grandiosos aqui, e a pessoa olha a UPA, hoje todo mundo quer correr para a UPA. E a gente informa pouco para a população quais os motivos que tem que levar ela a ir para a UPA. Isso não é uma emergência, uma questão, se é um sintoma, ela tem que, eu marcar uma consulta com um clínico para poder ser averiguado, alguma situação. Falta um pouquinho também, não acha que a gente poderia ter algumas campanhas mais nesse sentido para a gente? Porque não adianta colocar médico e não levar a população ali. E de conversar um pouquinho melhor com a população, de dizer isso. Porque hoje a pessoa olha, e é natural, é do ser humano, é aquela coisa do imediatismo mesmo. Ela deu uma coisa, onde tem gente, eu vou ali para a UPA do Rodeio, vou para não sei aonde, vou para Santa Casa, eu corro. Antigamente corria para Santa Casa, né? O cara espirrava, falava, hoje, com todos esses equipamentos, essa pessoa. E a gente sente que a própria população ela não tem esse entendimento que são coisas distintas. Acha que
passar o médico, o clínico geral, é a mesma coisa dele passar na UPA. A população não tem esse entendimento. Hoje, se você perguntar... Isso mesmo. Na verdade, a gente tenta fazer esse discurso, a gente precisa muito da ajuda de vocês para isso. Vou dar um exemplo. Teve uma cidade aqui, semana passada. O que as pessoas perguntam? Mas não dá para colocar uma UPA aqui? Né? Então, é sempre assim, mas a gente quer uma UPA. A gente foi no distrito de Coatinga, que nós vamos mudar a forma de atender, ali vai virar uma estratégia de saúde da família, que é uma forma de atendimento muito bacana, porque eu vou ter um médico que é responsável por aquela população. Então, se o Edson está lá dentro daquela população, ele é diabético, eu tenho que ficar em cima dele. Se ele internar, é porque ele não fez o trabalho dele direito, eu também não fiz o meu, se eu estou atendendo. Né? Mas as pessoas, então, nós precisamos mudar isso, né? Senão, assim, quando a gente abriu o hospital municipal, a parte da pediatria, o Procriança atendia 6.000 crianças. Foi feito um estudo, por conta de uma portaria, que era 1101, que a gente usava naquela época. O número de atendimentos no mês, em pronto atendimento que a gente tinha que fazer, era de 3.000. Só o Procriança atendia 6.000, sem contar com o Jardim Universo, com a Santa Casa, com o Luzia. Mas foi o prefeito, à época, ficava aflito por conta de ver aquela fila gigantesca na frente do Procriança, né? E abrimos aí o pronto-socorro municipal. O que a gente achou que ia acontecer? Lá tem 6.000, mas está 3.000 para cá e 3.000 para lá. Beleza, né? Nós vamos atender rápido, ninguém vai brigar por conta de espera. O que acontece? Nós temos mais lá 6.000. Em outubro, nós tivemos quase 9.000 atendimentos. Né? Então, a gente precisa unir forças para tentar mudar. Isso não é homogêneo, é o brasileiro. Né? O estilo... Né? O japonês. O japonês ele tem outro estilo. Então, você engordou 2 quilos, o médico já falou, pode emagrecer. Né? Que a gente ouve até por propaganda na televisão, essa questão, principalmente da UPA, da urgência, que meio que foram os equipamentos mais novos, mais modernos, e a unidade de saúde mesmo, o posto de saúde hoje, parece que ele ficou meio de escanteio. A própria população não lembra muito dele, né? Ou é o Procriança, não sei o quê, ela Sim. não tem aquela... o hábito, né? Acho que então, eu tenho que fazer um acompanhamento. Então, vou falar da parte da pediatria. Antes de surgir o Procriança, eu trabalhava no posto de saúde do Rodeio. Então, eu tinha lá as minhas consultas agendadas e chegava sempre alguém lá, estava com febre, vomitando, diarreia, sei lá. Depois que o Procriança surgiu, eu não tinha mais esse tipo de criança e foi diminuindo, porque as pessoas deixaram de fazer um acompanhamento. Então, para a criança, a puericultura ela é fundamental. Então, ali que eu vou fazer com que essa criança tenha uma alimentação boa, eu tenho que ver o peso, tenho que ver o desenvolvimento dela, tenho que ver se a parte neurológica dela está ok. Se não está ok, eu já tenho que acionar um especialista para resolver isso, para não ter problemas no futuro. Então, isso a gente está perdendo. Doutora, eu estou entendendo e concordo com o vereador Mauro Araújo no que ele está passando. Porque se ela for para a UPA e ela precisar passar por uma especialidade, ela vai ter que, de qualquer forma, passar por um clínico geral numa unidade de base de saúde para pegar o encaminhamento, porque a UPA não dá esse encaminhamento, correto? Correto, e não deve dar mesmo, porque eu estou ali vendo um caso agudo. Então, se eu estou num pronto atendimento, é porque eu tenho uma situação aguda que eu tenho que resolver naquela hora. Vamos dar um exemplo. Você chegou lá na UPA porque você está com dor de estômago. O cara fala assim, não, você precisa fazer uma endoscopia. Né? Você precisa fazer uma endoscopia. Aí você vai no posto de saúde, ele não pode pedir. Então, mas assim, eu preciso fazer uma endoscopia logo de cara? Eu tenho que ver todo o seu histórico. O que você está comendo? Você se entope de torresmo com caipirinha, você não vai ter dor de estômago? Não é? Ô, doutora, a senhora chutou a canela agora, hein? Como é que a senhora adivinhou? É um exemplo. E dentro do pronto atendimento, não dá para ficar perguntando, né, qual que é a tua alimentação. Né? Pronto atendimento é um atendimento rápido. Né? Tudo bem? Depois dessa, eu não vou falar mais nada.
Eu sou mais da cerveja que o torresmo. Vou, Viu? mas comer Eu torresmo. sou mais da cerveja que o torresmo. Bom, aí o próximo slide é em relação a urgências e emergências, as remoções que nós fizemos. Dentro do terceiro quadrimestre, nós tivemos 13.337 remoções. O eletivo, 2.897. O que é o eletivo? É aquele paciente que precisa estar acamado e precisa fazer uma consulta no especialista, a gente precisa levar esse paciente até o médico. O trote, informação e enganos foram 16. Ao longo do tempo, Ainda, né? Pelo menos, isso, né? ao longo Boa do notícia. tempo caiu, então foi feito aí um trabalho envolvendo até as crianças também, então isso aí foi uma coisa bem bacana que a gente viu uma diminuição. Tem uma lei municipal contra trote também, tá? Eu acho que isso aí deu um sabia. alertazinho. Ah. Tem. Posso dizer porque o autor dela fui eu. Bom saber. As remoções de UBS. Então, eu estou na UBS, eu tenho um paciente que ele precisa ser removido para um serviço de maior complexidade, foram 1.317. Intermunicipal, 5.792, paciente que teve que ir para São Paulo ou para um outro município. Cobertura de eventos, 143. Pacientes de hemodiálise, 4.512. E transporte para Bauru, que é para as pessoas que têm fenda palatina e lábio leporino. Então, nós tivemos no terceiro quadrimestre 28.067 remoções. Tá. Doutora, o que é cobertura de evento? Evento Festa do Divino. Entendi. Esse Primeiro Combate ao quadrimestre, Zika lá então de não tem quase Sabaúna. festa, Hã? entendeu? O meio do ano que tem as maiorias das festas. É verdade. É verdade. Combate ao Zika lá de Sabaúna, que tem também todo ano. Esse ano foi até o ano passado. O posto de saúde trabalhou no dia também lá. Muito bom. Agora nós vamos para o último departamento, que é o de Vigilância em Saúde. Existe uma portaria, que é a 1.378, de 9 de julho de 2013. Na verdade, o que a Vigilância em Saúde faz? Ela é o departamento que fica de olho no que está acontecendo e que dá um alerta para os demais departamentos, resumindo. Dentro da vigilância em saúde, eu tenho a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e zoonose. Tá? Dentro da vigilância sanitária são aquele pessoal que fiscaliza os estabelecimentos comerciais, né? Eles têm, vamos lá, eles fizeram 90 licenciamentos, 7 ações educativas, tiveram 143 recebimentos de denúncia, foram 94 autuações, interdições de estabelecimento foram 10 e inspeções 546. Esses outros procedimentos que perfazem o valor de 328 é quando alguém quer abrir, uma lanchonete e quer orientação. Ou você recebeu uma autuação. O fiscal foi lá e explicou. Não entendeu? Precisava de outra pessoa? Então, ele vai até a secretaria e o pessoal explica. Então, isso aí está nos outros procedimentos. As ações educativas, né, são bem pouquinhas, né, secretário? Perto de denúncia, até de atuações e tal. Então, o que acontece? Nós vamos aumentar Está mais punitivo, né, do que... Nós temos um problema com RH, para começar. Então, na verdade, o certo era a gente fiscalizar todo mundo. Tá? Nós não temos perna para isso. Então, o que a gente tem que fiscalizar? Quando nós recebemos denúncia. Então, isso nós somos obrigados a investigar o que está acontecendo. Em relação à parte de ação educativa, no começo do ano, conversei com o prefeito sobre isso e pedi para o secretário de Finanças todos os endereços dos estabelecimentos que atuam, que a Vigilância Municipal atua. Então, bar, restaurante, manicure, cabeleireiro, drogaria... consultórios isolados de psicólogo, de fisioterapia,
Tem mais coisa que eu não lembro, mas é muita coisa. Então, assim, são mais de... Da parte de comércio alimentício, são mais de 5 mil estabelecimentos. É óbvio que a gente não dá conta de atender todo mundo. Aí nós pedimos esse e-mail com a relação desses estabelecimentos, com o telefone, com o e-mail. Então, nós vamos disparar e-mail. Dentro desse cadastro, tem muito comércio que não tem e-mail, mas nós vamos disparar um e-mail que nós vamos fazer outras ações educativas e nós estamos procurando um espaço maior para isso. É que eu dou uma olhadinha assim e eu vejo ali, no ano, 1.646 inspeções e 19 educativas, né? Se a gente educasse, talvez a gente não precisasse, não teria tanta denúncia, entendeu? Me parece um pouquinho que a gente é aquela coisa da indústria da multa, né? A gente taca aquela coisa, no geral. Estou dizendo que o serviço, claro, a gente está falando de saúde pública, a gente tem que fiscalizar, tem que se preocupar, não é isso. Mas acho que a gente também, aquilo que nós estávamos falando da atenção básica da saúde. Se a gente orientar a população, entendeu? Talvez a gente diminuísse aquela dupla consulta. O cara passa na UPA, depois vai para o clínico e depois vai fazer os exames, entendeu? Diversas necessidades. Somente em vigilância sanitária? Sim, não, concordo plenamente em relação à parte de ação educativa e a gente está se mexendo para isso, nós vamos aumentar e a gente vai até pedir para a secretária de Educação para ver se a gente consegue usar o auditório para colocar todo mundo. Mas a gente ainda está nessa fase de cadastro. Eu acredito nesse ponto que o vereador Mauro estava falando. Esses outros procedimentos aqui, para mim, ele tem uma certa fase também disso daí, pela explicação dada, que ele tem uma parte educativa, porque esses outros procedimentos, conforme você disse, pessoas que têm dúvidas. Que esse é pontual, esse é uma pessoa só. Sim, mas mesmo pontual, uma pessoa só, mas ele pode ser dono de um estabelecimento, não é? O dono que quer abrir ou não. Sim, então, quando você vai abrir um estabelecimento, dependendo do estabelecimento, obrigatoriamente você tem que ir na Secretaria de Saúde. Sim. E ali eles vão explicar tudo o que pode, o que não pode. Eu acho que a Paula poderia explicar melhor. Paula. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Paula, sou diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, que compreende a Divisão de Vigilância Sanitária. Eu só quero fazer uma observação em relação ao número de autuações, que nós tivemos aí 1.045, né, total de procedimentos 3.715 e o total de autuações 289. E nós fizemos um levantamento ao longo do ano, a motivação dessas autuações. Concordo plenamente que o número de ações educativas ainda é aquém do que a gente necessita, mas o maior numeral em termos de autuações é por descumprimento de determinação técnica. Então, o fiscal já orientou, mais de uma vez, inclusive, no entanto, o estabelecimento ou a pessoa física continua descumprindo as normas, as regulamentações e a educação que a vigilância sanitária fez. Então, só queria deixar registrado isso. O número de autuações, tem mais ou menos 70% delas é por descumprimento. Então, concordo que nós precisamos investir mais nas educações. O número total também de ações educativas, 19 ao ano, mas o número de pessoas que nós conseguimos alcançar não está aí. São números expressivos, porque muitas vezes a gente consegue lotar o auditório da Secretaria de Saúde. E, em relação à atuação em geral da vigilância sanitária, ao comércio de alimentos e tudo mais, o número de autuações que vem em segundo lugar, além do descumprimento, é falta de higiene. Então, já é uma situação que vem da cultura da nossa população. Então, vai demorar um pouco daí para a gente conseguir mudar esse cenário. Esse ponto aí eu ia concluir a hora que eu disse isso aqui, justamente porque a saúde ela tem um procedimento diferente da fiscalização, vamos dizer, de som. A fiscalização de barulho, ela chega e autua, ela não chega assim. Ela tem o poder de chegar a autuar ao invés de notificar primeiramente, abaixa aí, eles podem chegar e fazer isso. E na saúde eu já tenho acompanhado vários que é feita a notificação. Então é o ponto que eu ia chegar, viu, vereador Mauro? Que normalmente é por não atendimento em segunda ou terceira vez de passagem da própria secretaria. Isso aí eu acompanhei alguns e tenho conhecimento que o fato é esse. Primeiro existe uma notificação para que se adeque, para que se
conserte aquilo que não esteja corretamente. A função do fiscal, ele está ali para prevenção, né? Para eliminar o risco que pode estar ocasionando para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas. Então, em alguns momentos, o fiscal ele não pode deixar de fazer a autuação, mesmo que seja a primeira vez que ele esteja no estabelecimento. Se ele se depara com uma condição que é o mais comum, de falta de higiene grave, ou, por exemplo, recentemente a gente teve um caso do estabelecimento estar fazendo obras junto com a manipulação de alimentos. Então, a gente tem que zelar pela vida das pessoas, pela saúde das pessoas. Então, a gente, de cara, infelizmente, a gente tem que autuar. Mas a maioria dos autos de infração, quero voltar a dizer, são aplicados por descumprimento. Então, já houve uma orientação prévia. Está dizendo, né? A sociedade pensa um pouco diferente disso, mas tranquilo. É. Se for assim, ter uma necessidade de fazer a demonstração, a gente pode fazer um comparativo. Não, doutora, eu assim, acho importantíssimo e eu acho que o nosso papel aqui, o papel nosso é olhar o trabalho que vocês estão desempenhando como executivo, é o nosso papel fiscalizar e olhar isso. E eu comecei hoje essa audiência elogiando o trabalho, porque acho de excelência o trabalho da equipe de saúde. Claro que tem alguns ajustes, quando eu olho alguns números e essas ações educativas, eu sempre acho que a prevenção é o melhor remédio. Se você educar melhor os comerciantes, se você educar melhor a população, as crianças, nós vamos ter uma sociedade mais evoluída. Aí nós vamos ter um número menor de atuações. Então, da mesma forma que eu sou favorável a uma fiscalização efetiva, eu sou favorável também a uma educação efetiva para que a gente não tenha que ficar atuando e multando as pessoas. Eu acho que para a população também, vereador, para todos aqui presentes, um exemplo muito bom do trabalho da vigilância sanitária é o mercado municipal de Mogi das Cruzes. A gente pode fazer um comparativo com o mercado de outras cidades, até do nosso vizinho aqui da nossa capital, São Paulo. O nosso trabalho aqui foi tão efetivo que hoje a gente entra no mercado municipal e a gente tem gosto, porque é um ambiente salutar, é um ambiente livre de qualquer risco, e a vigilância fez um trabalho bastante efetivo no passado e vem ainda visitando, de forma que até se tornou camarada dos comerciantes, todo mundo já é conhecido, né? Porque foi todo um trabalho de educação feito ali, mas não foi livre de autuações, inclusive até de interdições. Mas aí é o que eu volto a dizer. Investiu em educação, deu resultado. Entendeu? Nós dois concordamos. Entendeu? Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer no próximo quadrimestre é colocar dentro dessas autuações, porque assim, parece que nós somos do mal, vamos dizer assim, nós não somos, né? Então, quando a gente vai fiscalizar um estabelecimento, então, a gente já teve uma anterior que a gente fez uma recomendação e não seguiu a recomendação. Então, acho que a gente pode colocar aí quais são os reincidentes. Acho que é um... Pode passar, Cauê. Bom, a outra divisão é a divisão de controle de zoonoses. Ações educativas, no terceiro quadrimestre nós realizamos 64. Foram 3.157 vacinas antirrábicas, 1.800 castrações de cães e gatos. Essas castrações ocorreram dentro do Centro de Controle de Zoonoses, no contrato com clínicas e dentro do PET móvel. Foram doados 22 animais. Eu não entendi isso aqui. Animais adotados 46. O que é isso, Paula? Me pegou agora. Doados, infelizmente, quando a gente recebe o animal lá para o CCZ, não seria nenhuma atividade nossa, mas é que acaba chegando a gente não tem como. Às vezes, os animais são deixados lá. Ah, entendi. Tá. Não, mas eles são adotados, né? Não, adotados é de feira de adoção. Dos eventos que acontecem lá dentro, como o passeio. Animal. Monitoramento de raiva, foram 2 amostras enviadas, então isso aí depende da demanda. Monitoramento de febre maculosa, 0. Vou ponto aí que eu vou gostaria explicar de... o 0. Isso. Na verdade, o que acontece?
é sabido que na região de Itaiaçupeba a gente tem um problema desde a década de 80 de uma doença que antes chamava febre maculosa das montanhas rochosas e depois mudou para febre maculosa. O que é causado por um carrapato. E qual é o trabalho que a gente tem que fazer? O pessoal da zoonose tem que ir lá e colocar a coleirinha no cachorro para que ele não pegue esse carrapato. E aí eles pegam algumas amostras de cachorro, colhem o sangue para ver se esse cachorro está contaminado ou não. Como a gente tem algum tempo, essas amostras estão negativas, o SUSEM, que é o órgão responsável por isso, o que ele disse para a gente? Falou assim, vocês não vão fazer o monitoramento dessa febre maculosa, então vocês não vão colocar coleira no cachorro para a gente ver se essa área continua ainda uma área de risco ou já não é mais uma área de risco. Então, é isso. Então, a gente recebe recomendações. Então, não é um município o município executa, mas a ordem é de cima. Então, coloque coleirinhas, a gente estava colocando há muitos anos. E, com essas amostras desses cachorros com coleira, como estava vindo tudo negativo, falou, vamos tirar a coleira desse cachorro e vamos colher a amostra. É isso. Aí, só fazendo uma complementação, desculpa. O número de ações está zerado, mas nós fizemos coleta de material desses animais, foram enviados para São Paulo, e nós estamos aguardando o resultado dessas amostras para a gente readequar todo o monitoramento que é feito em relação a esse programa de controle da febre maculosa. Em relação ao controle de animais, que são os peçonhentos, a desratização, desinsetização, foram 394 procedimentos. Lembrando que essa semana a gente está tendo um evento do Alto Tietê para falar de manejo do escorpião, e agora, na quinta e na sexta-feira, nós vamos uma cata de escorpião ali na região ali da Rua Ipiranga. Outros procedimentos, que esse registro do animal, a colocação do microchip nos animais domésticos, foram 3.092, e os procedimentos do Centro de Bem-Estar Animal, que é consulta, cirurgia, medicação, foram 17.948 procedimentos, perfazendo 26.525 procedimentos. Doutora, a gente dá uma olhadinha, olhando os números, que o último quadrimestre ele foi um pouco abaixo, no geral, de todo o ano. Alguma explicação? Ele, em média, ficou 10%, 15% abaixo, na sua grande maioria, entendeu? Dobrou as ações educativas. Só as ações, que bom. Mas, no geral, quase todas ficaram bem abaixo, entendeu? Na verdade, a gente tem esse monitoramento que está zerado. Teve algum problema com o funcionário, com alguma coisa lá, contrato com a prestadora de serviço, alguma situação? Não. Não, a gente Ou é demanda mesmo, que foi variação? Isso é mais demanda. A gente tem um motorista que aposentou, né? Em relação ao número de castração e em relação aos procedimentos realizados pelo Centro de Bem-Estar Animal, a gente teve uma redução, que possivelmente é o que está trazendo aí os números para baixo, além do número de animais adotados, porque em setembro a gente teve uma readequação do plano de trabalho do CBEA por conta da renovação do contrato do convênio, e aí alguns procedimentos, infelizmente, vieram realmente trazidos para baixo. Então, nós temos uma situação aí. Então, o plano de trabalho foi alterado. Foi alterado. Em relação ao controle de animais também, redesratização, desinsetização e controle de animais peçonhentos, é em relação à demanda. E o primeiro quadrimestre, como nós estamos vivendo agora, esse um pouco atípico por conta das chuvas, é um período mais quente do ano. Então, essas ações tendem a ter um número maior. O próximo é a parte de zoonose. Desculpa, doutora, só avisar o vereador Jean Lopes, eu vi ele chegou ali, está ali, vereador Jean Lopes. Pode? Então, nós tivemos 40 ações educativas, foram 14.486 vistorias, 5.856 análises de densidade larvária. O que é isso? O funcionário vai até a casa do morador, ou um estabelecimento comercial, e ele vai olhar se tem alguma água parada,
e se tiver alguma água parada, ele tem que ver se tem a larvinha da dengue. Tratamentos químicos, que está zerado também, isso é de acordo com a nossa demanda. Então, a gente está com muito caso, a gente tem que ir naquela região e fazer o fumacê. No terceiro quadrimestre, quantos casos que você falou, Paula? Tá. E também isso está relacionado ao número, agora não lembro o número, e em relação à análise de densidade larvária. Então, o que acontece? Quando você vai fazer esta vistoria, se você encontra mais larvas, né, você tem que fazer um tratamento mais efetivo. E nós estamos, essa época, na época de dengue. Mas, secretária, desculpa, eu não posso aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum. Não, peraí. A gente não pode ter no segundo quadrimestre 1.680 tratamentos e 0 no quarto trimestre, na beirada da entrada do verão. Próximo. Algo tem aí, assim. Vereador, Pode ser demanda, né? De 1.600 para 0. Os tratamentos químicos, focais, perifocais e nebulizações relacionados no slide anterior, no segundo quadrimestre estava em 1.680, no terceiro quadrimestre, 0. E essas ações estão relacionadas diretamente com o número de notificados e positivos para dengue. No segundo quadrimestre que a gente tem aí, nós tivemos 285 notificados para dengue, 49 casos positivos. Então, cada caso positivo desse para dengue, a gente starta uma série de ações em relação aos tratamentos químicos. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 205 casos notificados e somente 3 positivos. Dentre esses 3 positivos, nós não tivemos outros casos notificados ou positivos no mesmo perímetro de abrangência das ações. Aí um slide, que é da vigilância epidemiológica, corrobora o outro, que é do núcleo de prevenção de arboviroses. Entendi, gente. Entendeu? Desculpe. Me deixa um pouco preocupado. Nós estamos vivendo no Brasil, aqui no norte do Paraná, pertinho da gente, mais uma epidemia de dengue. A cidade de Londrina está passando. Todos os anos a gente ouve. O ano passado foi em São Paulo. Eu acho isso baixar uma guarda, eu acho isso um perigo grande. Não, vereador, desculpa, a gente tem que discordar. A gente não está baixando a guarda, pelo contrário, a gente continua... Se a gente teve notificado 205, desculpa, até entendo, ou alguma coisa acontecendo, porque de 168, 31 são confirmados, nós tivemos 205 casos notificados. Positivos para... São números que me chamam a atenção. Não, quando a gente fala notificado, é suspeita de dengue. Eu sei. É que a gente olha pela média, né? Quando você tem 285 notificados, dá 49. Aí você tem 205, dá 3, alguma coisa chama a atenção. E você tem 1.680 tratamento, e no outro você tem 0. Mas ficou claro essa correspondência. Essa correspondência entre o número de ações e o número de casos positivos ficou claro. Ficou claro. Está claro. Nós não estamos baixando a guarda, pelo contrário, nós estamos até vendo o nosso orçamento para investir em novas tecnologias em relação à prevenção. Temos marcado já uma reunião para discutir a veiculação disso, as ações educativas, e, atualmente, nós temos 7 casos positivos em 2020 para dengue. Então, aí é uma doença de sazonalidades, e, no terceiro quadrimestre, nós tivemos confirmados apenas 3 casos. Então, a gente olha, assim, é uma curva, se a gente for analisar os dados dos últimos anos, nós temos 40 dias do primeiro quadrimestre, nós já temos mais do que o dobro do passado. Mas sim, essa doença é sazonal, é igual gripe. Uma outra gripe situação. A gente pega no frio, e dengue costuma ser no verão com chuva. Deixa eu só fazer uma outra observação, que a gente está vivendo também uma diferenciação do sorogrupo do vírus, que vai ser mais prevalente agora para dengue em toda a região. O sorogrupo agora que está já comprovadamente, epidemiologicamente confirmado, é o sorogrupo 2.
Nas outras ocasiões, a gente tinha o sorogrupo 1, para o qual uma boa porcentagem da população já criou imunidade. Para o 2, não. Então, nós estamos também atentos a isso. Tudo bem, vereador? Não. Eu não concordo, entendeu? Eu não posso ver uma situação de 1.680 tratamento e 0 no outro. Sim, nenhum motivo me dá isso. Nenhum motivo me dá isso. Se a gente não tem dengue, a gente não pode fazer ação preventiva de jogar fumaça no bairro, porque eu estou matando um possível mosquito da dengue ali, só que eu estou matando mais um monte de mosquitos que são importantes para a cadeia alimentar, vamos dizer assim. Então, é de acordo com o que a gente tem. Se a gente tem caso positivo, a gente tem que fazer essa ação. Se não tem caso positivo, a gente não pode fazer. Sim. Tanto é que nós conseguimos fazer mais análises, né? Então foram 5.800 quanto 3.564. Nós tivemos mais tempo de fazer mais análises porque esse pessoal é o mesmo pessoal que faz tanto a análise quanto o tratamento químico. Depois, se quiser sentar e a gente mostra detalhadamente, mês a mês, a gente pode mostrar também. Com certeza. Tá? Se quiser, a gente pode chamar a Débora aqui e a gente pode fazer uma explanação de dengue. Bom, agora a parte de vigilância epidemiológica. As ações, doenças de notificação compulsória. Doenças de notificação compulsória são as doenças que costumam ser graves e que, se você não pegar aquele caso ali, ele pode passar para outras pessoas. Sarampo, cólera, meningite, etc. Foram 2.150 notificações, 15 ações educativas, não tivemos nenhum surto, tá? No terceiro quadrimestre. Tivemos 205 casos de dengue, e só 3 foram confirmados. Casos notificados de chikungunya foram 3, e de síndrome respiratória aguda grave foram 4 notificados, mas confirmados 0. Imunobiológicos especiais foram 432. O que são esses imunobiológicos especiais? São as vacinas de crianças que têm alguma patologia mais severa, são vacinas para um grupo específico. Vacina de rotina, foram aplicadas 76.316 doses, e não tivemos, está 0 a campanha de vacinação contra a gripe, porque nesse quadrimestre não se aplica a vacina de gripe. Soros, foram 200, antiofídico, etc. E, finalizando, a parte da ouvidoria, que é um canal aí entre o cidadão e os setores da prefeitura, né? Ele tem a função aí, né, de receber as reclamações, as denúncias, dúvidas e elogios. E, a partir dessas ouvidorias, a gente consegue traçar aí um plano de ação. Se vocês forem reparar, tem uns asteriscos aí, porque no final de abril, o sistema da ouvidoria, que não fica com a gente com a saúde, dentro da prefeitura, ele mudou. Então, por isso que tem esses asteriscos, que a gente não tem o número desses dados. Tá? Foram abertas 88 ouvidorias no terceiro quadrimestre, 25 agendadas, 15 canceladas. Abertas não, desculpa. O que está em aberto é que ainda não está resolvido ainda. Foram concluídas 1.527, em andamento 228, e pendente um total de 1.869 ouvidorias. Dos assuntos relacionados à ouvidoria, nós tivemos 108 em relação às zoonoses, 343 sobre marcação de consultas da atenção básica, 297 na marcação de exames de especialidade, 47 relacionados à vigilância sanitária e 351 sobre o atendimento dos funcionários. Essa questão da marcação, ela teve um crescimento, assim, gigantesco. No segundo quadrimestre. Do primeiro para o segundo já foi quase 4 vezes e depois quase dobrou de novo.
E o atendimento de funcionário também, vereador Mara, hoje chama atenção, né, de forma crescente. 111, 400 subiu, depois caiu para 300. Da relação de marcação de consultas na atenção básica, uma coisa que pode ter piorado foi o fato da gente ter tirado a parte de clínica médica dentro do Hospital Municipal, que é uma orientação da Secretaria de Estado, da gente não fazer atenção básica dentro de uma atenção especializada. Mas, mesmo assim, como nós estamos gastando o dinheiro do Tesouro, nós colocamos a atenção básica de novo no hospital, enquanto a gente não consegue contratar mais médicos agora pelo concurso e as estratégias de saúde da família que a gente está tentando implementar. Esse mergulho na zoonose do primeiro para o segundo quadrimestre foi questão da empresa, que estava 100 na época, que mergulhou de 457 para 57. Então, zoonose, no geral, a gente não está falando só de empresa. E, assim, o assunto aí, às vezes, pode ser uma reclamação, uma sugestão, um elogio, né? A gente não separou. Mas a zoonose pode estar falando do CEBEA, pode estar perguntando de castração, pode perguntar tem muita barata no estabelecimento do lado da minha casa, abelha, no geral. Se vocês quiserem, na próxima, a gente... Doutora, até acho interessante essa separação, porque quando a gente fala atendimento funcionário, pode ser elogio a funcionário, e a gente aqui acha que são só críticas a mau atendimento, né? Acho que era interessante essa separação. Não, a gente tem muito a crítica, é lógico que a parte de elogio é pequena, sim, né? Então, o brasileiro não costuma elogiar, mas... Doutora, não chamou a atenção essa questão, aqui que aconteceu, porque, assim, de 66 para 351 ouvidoria, assim, é algo que tem que chamar a atenção. Até eu me lembro, alguns anos atrás, conversando então com o secretário Marcelo Cusatz, da gente implementar um sistema de humanização do atendimento na área da saúde, porque é uma área de conflito. Sim. Sempre que o cidadão chega na unidade de saúde, em 90% dos casos, ele está fragilizado ou com alguém querido fragilizado. E nós estávamos tentando, eu dei até uma ideia de que numa das viagens que eu fiz, de a gente criar um sistema de avaliação, não para punir ninguém, mas talvez até para implementar uma meritocracia, alguma coisa do local, de se criar uma situação em cima disso, e nada, tem algum planejamento, alguma coisa em cima disso, algo mais específico? A gente já tem estudo há algum tempo que a gente fez em relação até à meritocracia. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Tem lá o médico X, que atende lá seus pacientes bonitinho, né? Todo mundo quer passar com aquele cara, e às vezes aquele cara recebe uma reclamação. Porque, eu não consigo passar com o doutor fulano. Mas por quê? Porque todo mundo ama o doutor fulano e todo mundo quer passar por ele. E o outro, que não é uma pessoa que não dá muita atenção para o paciente, né? Então, o que acontece? Não vou passar com ele que eu não gosto. E ele fica ali, numa boa. É justo isso? Os profissionais que estão fazendo a mesma coisa ganharem o mesmo, né? A gente já fez estudos para isso, e, assim, isso deve ter 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, mas a gente não conseguiu avançar por conta de indicadores. Tinha o lado pessoal, então, assim, eu gosto do Edson, eu vou valorizar o Edson. Quando a gente fala em saúde, eu não posso falar em número de atendimentos. Então, assim, posto... Mas se a gente falasse assim... Eu não digo individualizado por funcionário, até porque a gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho. Fico imaginando um médico, se ele não tiver uma enfermeira, um atendimento, uma recepcionista que receba bem o paciente Sim. na entrada, se a recepcionista já dá uma bordoada no cara na entrada, quando ele chegar na sala do médico, ele já está, entendeu, dando canelada, assim. Mas a gente tem algum sistema hoje de avaliação das nossas unidades de saúde, alguma coisa nesse sentido? Nós temos uma avaliação que é feita, como é que é? Vertical lá, como é que chama? Progressão. Que, na verdade, quem avalia é o chefe daquela equipe. E
e depois passa por uma segunda pessoa. Então, ali tem vários tópicos. Então, assim, a pessoa é proativa? A pessoa só faz o que manda, né? Mas é um mínimo. Mas essa avaliação envolve os funcionários das organizações também ou não? Não, de organização social é outra conversa. E organização social, dentro do contrato, tem que ter o SAU, né, o Serviço de Atendimento ao Usuário, tem lá as reclamações e eles chamam os funcionários. Então, a coisa não está funcionando direito, né, eles chamam. Então, tem lá um funcionário que não está indo bem, que tem muita reclamação, né, eles mandam essa pessoa embora. Dentro do serviço público, eu não consigo. Existem situações que são pontuais. Aí foi do terceiro quadrimestre, eu não vou me recordar, mas vou dar um exemplo recente, que vocês até conhecem. Coatinga, por exemplo. Coatinga, a gente vai implantar uma unidade de saúde da família juntamente com a UBS. Criou-se uma situação, um fake news, que a UBS ia fechar. Recebi mais de 100 ouvidorias de pacientes reclamando de Coatinga, relacionadas ao fechamento da unidade. Então, primeiro quadrimestre, aí, quando a gente apresentar, provavelmente vai estar elevado. Então, existem questões pontuais. Às vezes, um médico, eu não quero mais trabalhar nessa unidade, quero mudar. E aí as pessoas reclamam, mas eu gostava do médico que estava aqui, quero que ele retorne. Então, a gente está sempre atento. Em relação a funcionários, quando a gente identifica qualquer reclamação, tem paciente que especifica o funcionário, né? Isso até ajuda a secretaria para a gente poder abrir um processo administrativo, que são servidores públicos, e a gente precisa documentar toda a advertência e cada prontuário desse funcionário. Então, a gente é atento, sim, a gente usa essas ouvidorias, inclusive, para subsidiar as advertências dos nossos funcionários. Tá? Na próxima, a gente destrincha isso, se vocês quiserem. É que eu acho que não é nenhuma coisa para a gente tratar em audiência pública, mas é um número que chama atenção. Somente doutora, isso. mas eu acho que é legal acrescentar, eu até entendi o que o senhor colocou, mas nós temos até uma comissão que o prefeito colocou junto com a gente lá na secretaria, e isso foi um dos indicadores também que chamou bastante atenção. E a gente tem pretensão, sim, de dar treinamentos, e a gente acredita que esse pessoal precisa ter treinamento constante, principalmente de atendimento humanizado. Então, está no nosso projeto, está dentro da nossa, está chamando a nossa atenção algumas reclamações de paciente. Então, não só essa parte escrita ou que é colocado, mas também nesse desgaste que o nosso funcionário tem no dia a dia. Então, isso causou uma preocupação e tem pretensão de aplicar treinamentos para atendimento humanizado com esse pessoal. Muito bom. Queria, o pessoal da Santa Casa está aí, o nosso provedor da Santa Casa, Zé Carlos Petreca, e o Moacir, se quiserem usar a palavra aí, estamos abertos aí também, estejam à vontade. Tá bom? Pode. Vocês são o maior parceiro nosso, vamos dizer assim, então está franqueada a palavra aí vocês. Estejam à vontade, Moacir, nosso provedor. Tranquilo. Então, secretário, esteja à vontade para o seu encerramento. Por hoje é só. Secretária, então deixa eu aproveitar. Eu tive o privilégio, eu chamo de privilégio, eu estive visitando, agora no mês de janeiro, o ProHiper, aqui. E vi uma iniciativa que eu achei fantástica, e eu não tinha conhecimento, e eu tenho absoluta certeza que 99,9% quase da nossa população não tem conhecimento, que foi um atendimento diferenciado para os idosos dentro do ProHiper, que eu achei sensacional. Aliás, conversei com a médica, conversei com o pessoal do atendimento, do idoso não ir mais para a unidade básica de saúde, que muitas vezes está lotada, poder ir para o local dele ali dentro do ProHiper. Achei, quando a gente fala de humanização, de atendimento, de uma ideia fantástica, assim, de uma sensibilidade. O vereador Protásio, como sempre,
me ajudando aqui. Mas, assim, achei sensacional. A gente precisava dessa iniciativa e falar um pouco dela, um pouquinho, porque achei, assim, achei muito bacana. E a pessoa, eu conversei com 2 idosos que estavam ali esperando a consulta, a alegria deles, num lugar tranquilo, amplo, e o atendimento tranquilo ali, eu achei muito bom. Tem muita coisa que a gente faz e que as pessoas não sabem. Então, até uma das ideias é que a prestação de contas acaba ficando muito demorada, mas uma das nossas ideias era, dentro da prestação de contas, colocar determinado departamento, falar o que ele faz, porque tem muita coisa que a gente faz e não sabe. Eu mesmo, essa da consulta em separado, achei a ideia, achei ótima, até do local liguei para o prefeito e falei, nossa, Marquinhos, você sabe que isso está acontecendo? Em relação ao PROIPER, foi uma conduta tomada em relação às ouvidorias, por exemplo. A gente tinha bastante paciente no próprio PROIPER que precisa fazer uma avaliação médica que autorize ele a participar das atividades físicas. E eles tinham dificuldade em marcar essa consulta. Então, com esse índice de ouvidorias e dessa própria reclamação desses pacientes, nós conseguimos colocar um médico lá para atender a população do PROIPER. A Única Físio, a mesma coisa, também vai ter um médico para atendê-los no hospital municipal. Muito bom. E uma coisa que também está indo muito bem é o CAPS infantil. Então, a gente está atendendo bastante. Muito bom. Queria aqui anunciar a presença do nosso vice-presidente, Diego. Legal. Bom, mais alguma coisa a colocar? Alguma colocação? Senão vamos dar por encerrada a nossa audiência e agradecer mais uma vez, né, a Secretaria de Saúde, agradecer aqui o pessoal, vamos dizer assim, o pessoal da Santa Casa, em seu nome, Moacir aí, por essa parceria. E, como volto a dizer, né, na saúde, tudo que se fizer e tudo que se aplicar nunca será o suficiente. Isso é sabido mesmo, porque saúde é uma coisa que muda de uma hora para outra. De um dia para outro, a gente não sabe de um surto, de alguma coisa que terá. Você veja aí, nossa Santa Casa estava andando tão bem, questão de repente, vamos dizer assim, entupiu lá o berçário com problemas, e a gente não sabe prever o que vai acontecer, por mais que uma mãe faça o pré-natal e tudo mais, e saber como é que está a criança, e de repente a nossa UTI é pequena, pela população que temos hoje, nossa Santa Casa, vamos dizer assim, centenária, e uma ampliação que virá aí, que eu tenho certeza, será de bem para a nossa cidade, o hospital que está se iniciando também, vai juntar isso aí para que nós não tenhamos mais no futuro passar por esse sufoco aí, igual passamos agora, né? Sem culpa nenhuma da Santa Casa. Nosso é um município que cresceu muito e muito rapidamente, e a nossa população também. Então, é sempre agradecer ao trabalho de todos, principalmente vocês, Secretaria de Saúde, que é o que eu sempre falo, o mais importante que a gente tem na vida é saúde, né? Eu coloco até acima da educação, porque não adianta você ir numa escola, eu costumo dizer isso, estar lá com o uniforme bonitinho, ter 5 refeições por dia, a hora que você chega na porta da tua casa, tem uma vala de esgoto ali, a criança vai brincar com uma bola, a bola cai ali, ele pega ela, daqui a pouco ele está com a mão na boca. Então, saúde, para mim, sempre em primeiro lugar. Com ela temos tudo, sem ela não temos nada, nem estudo e nem educação. Então, mais uma vez, muito obrigado à Secretaria, e vamos em frente.